Boa noite, vamos às manchetes. Primeiro-Ministro preside ao primeiro Fórum de Desenvolvimento de Cabo Verde, em Portugal, e SIEG trabalha plano de ação para transversalização da abordagem género no turismo. Qualificação Mundial 2018, Cabo Verde sofre goleada 4-0 em Burkina Faso. União Europeia, preocupada e vigilante, apela à calma no Zimbábue. Opositores da Guiné Equatorial desiludidos com observadores da CPLP. Fiéis devem evitar repetir orações como papagaios, diz Papa Francisco. Seja bem-vindo ao nosso Jornal 10. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva desloca-se esta quinta-feira a Cascais, Portugal, onde presidirá o ato de abertura do primeiro Fórum de Desenvolvimento de Cabo Verde, que acontece no dia 17 de novembro. O certame tem por objetivo contribuir para uma reflexão de modelos e políticas que fomentam oportunidades de investimento e estimulem a discussão de opções sobre esta questão. Segundo informações avançadas pelo Gabinete de Comunicação do Governo, durante o encontro serão debatidos e analisados temas pertinentes como o sistema fiscal, a base do desenvolvimento, a inserção de Cabo Verde no mundo, localização geoestratégica e políticas de desenvolvimento, investimentos e privatizações. O evento se insere no âmbito do compromisso assumido pelo Executivo cabo-verdiano, que visa o desenvolvimento econômico e a modernização do país, colocando em prática um conjunto de políticas e medidas para tornar o arquipélago num país capaz de atrair interesses e captar o investimento estrangeiro direto. Constam do programa encontros com empresários portugueses e visitas a algumas empresas da região de Santarém. Durante a sua estada em Portugal, de 16 a 18 deste mês, Ulisses Correia Silva irá condecorar os artistas cabo-verdianos residentes em Portugal, nomeadamente Toy Vieira, Leonela Almeida, Maria Alice, Sara Tavares, Carmen Souza e a bailarina coreógrafa Marlene Monteiro Freitas, com medalhas de mérito cultural de primeiro e segundo grau. Ulisses Correia Silva far-se-á acompanhar pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente, e da Economia e Emprego, José da Silva Gonçalves, que presidirá a cerimónia de encerramento. Ulisses Correia Silva vai estar esta quinta-feira reunido com empresários da região de Santarém, num almoço-debate que se realiza em Torres Novas. O encontro vai servir para o governo cabo-verdiano e os empresários daquela região portuguesa debaterem e encontrarem soluções que promovam e facilitem os processos de cooperação empresarial entre os dois países. O encontro entre José Ulisses Correia Silva com os empresários de Santarém, em Portugal, tem como pano de fundo abrir portas para novos horizontes de parcerias. Nesta altura em que o nosso arquipélago aposta afincadamente na reforma das políticas públicas, com destaque para o turismo, o primeiro-ministro acredita que será mais um passo rumo ao desenvolvimento da corrente empresarial cabo-verdiana. Essencialmente apresentar aquilo que são as grandes oportunidades de investimentos em Cabo Verde, destacar o programa de reformas que está em curso e fazer com que os empresários e investidores possam conhecer, aqueles que ainda não conhecem, as oportunidades de investimentos e possam se engajar, porque nós estamos a fazer reformas e a criar condições de políticas públicas muito fortes em setores como o turismo, na economia marítima, nos transportes aéreos e transportes marítimos. Seguramente serão prioridade para o próximo ano e queremos que quer em Portugal, quer investidores de outros países possam aproveitar as oportunidades de, junto com os investidores cabo-verdianos, poderem criar boas parcerias para o investimento. Outro assunto que o chefe do Executivo levará na bagagem será a questão da isenção ou cobranças das taxas fiscais para os empresários portugueses. José Ulisses Correia Silva fala em benefício para o país, ou seja, tudo aquilo que implica para a criação de emprego e crescimento económico, as portas estarão abertas. A nível fiscal, o importante aqui ressaltar é que nós estamos a operacionalizar o Centro Internacional de Negócios, que tem um conjunto de medidas e de incentivos importantes, quer a nível do imposto sobre rendimento, quer dizer, imposto sobre os lucros, com taxas que irão de 2,5% a 5%, conforme o número de emprego criado por cada investimento, com isenções a nível aduaneiro,
tudo que possa ser convergente com a necessidade de termos bons investimentos, que sejam adequados às necessidades de Cabo Verde, de crescimento económico e de geração de emprego, e que possam dinamizar a economia cabo-verdiana, terão acesso a esses benefícios. O nosso arquipélago tem estado nos olhos dos turistas. Nos primeiros 9 meses deste ano, se contabilizam mais de 512 mil turistas, totalizando 3,3 milhões de dormidas, o que se traduz num aumento de 11% no número de hóspedes relativamente ao mesmo período de 2016. Por ocasião da cerimónia dos 147 anos da Polícia Nacional, o primeiro-ministro José Ulisses Correia Silva preferiu no seu discurso que a segurança é tudo para um país como Cabo Verde, devido às suas vulnerabilidades. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, garante que a PN tem respondido eficazmente às demandas junto das populações e revela ganhos conquistados. O primeiro-ministro José Ulisses Correia Silva assegurou no seu discurso que, em primeiro lugar, os cabo-verdianos acreditam na Polícia Nacional e, em segundo, na missão e causas insubstituíveis que a Polícia Nacional desempenha no país. O chefe do Executivo garantiu que irá assumir o seu compromisso com a Polícia Nacional, facultando mais e melhores meios materiais e não só, para a maior eficácia da Polícia da Ordem Pública. Forçar o nosso compromisso com a função mais nobre que um país deve garantir aos seus cidadãos, que é a segurança. E a segurança em toda a sua acessão e dimensão. Segurança para um país como Cabo Verde é tudo. O grande compromisso do governo é investir e criar todas as condições para que todas as forças de segurança em Cabo Verde e as instituições que, na sua missão, convergem para a segurança. Estou a falar não só da Polícia Nacional, estou a falar da Polícia Judiciária, estou a falar da Justiça, estou a falar de todas as entidades que operam no setor social, estou a falar de educação, que de facto tínhamos uma grande convergência para tornarmos cada vez mais este país seguro. Quando eu digo que o governo está a criar e vai continuar a criar todas as condições, é no sentido de dotar de meios, como temos estado a fazê-lo, de recursos, quer financeiros, quer organizacionais, mas de motivação. Vários planos já foram executados pela Polícia Nacional, com destaque para o policiamento de proximidade, cidades seguras, e os resultados são encorajadores. Todo o sistema tem estado a funcionar. A taxa de criminalidade tem diminuído no país nos últimos anos e Paulo Rocha fala em mais ganhos conquistados pela instituição centenária. Para tal, priorizamos e mobilizamos investimentos que teriam e têm necessariamente que ser feitos. Revimos a abordagem da atuação policial, num esforço de alinhamento com novos modelos de atuação e novas exigências. Aprovamos a tabela salarial da Polícia Nacional, promovemos entre o ano passado e até agora mais de 500 efetivos que tinham as promoções em atraso, reformamos os currículos de formação inicial, de formação contínua e de especialização, num processo de afinação constante do perfil do nosso quadro de pessoal policial. Muitos desses investimentos, feitos e mobilizados através da cooperação internacional, são visíveis e com um impacto imediato na capacidade e qualidade do trabalho da Polícia Nacional. Os meios de mobilidade traduzidos em viaturas já entregues e prestes a entregar nas diferentes unidades policiais do país, frutos da mobilização de recursos do Orçamento de Estado, mas também traduzidos em motos de patrulhamento, em embarcações destinadas a levar a Polícia Marítima tenha uma capacidade de intervenção cada vez maior no seu espaço de atuação, o patrulhamento marítimo costeiro. As primeiras embarcações serão entregues no próximo 1 de dezembro, fruto da cooperação com os Estados Unidos da América. A comunicação rádio, como bem referido pelo Sr. Diretor Nacional, com cobertura em quase todos os concelhos, deixa de ser um problema crítico para o planeamento operacional da Polícia Nacional.
Reformas nas unidades policiais, remodelação e construção de várias esquadras do país têm sido algumas vitórias. Sentido de missão foi a voz de comando proclamado pelo Ministro da Administração Interna. Cerca de 211 agentes da Polícia Nacional foram promovidos a agentes subalternos, sendo 19 à categoria de oficiais subalternos, 41 subchefes e 151 à carreira de agentes. O Governo ainda condecorou com medalha de ouro 3 agentes da primeira classe de mérito profissional. Hoje completaram 147 anos que uma das instituições mais credíveis no país nasceu, assegura o diretor da Polícia Nacional, Emílio Moreno. Para comemorar a efeméride, foram promovidos 211 agentes, 19 a categoria subalterna, 41 subchefes e 151 a carreiras de agentes. Quanto aos 19 agentes subalternos que receberam formação em Angola, um subcomissário, 11 chefes de esquadras e 7 com destinos a estrangeiro. Durante seu discurso, o diretor da Polícia Nacional afirma que a instituição tem empenhado arduamente no cumprimento da sua tarefa. Há que manter confiança e que as responsabilidades se acresçam cada vez mais, reiterou. Este gesto nos enche de orgulho e satisfação e, ao mesmo tempo, constitui um alento para continuarmos firmes, sem cruzar braços e nem arredar pé, no exercício da espinhosa, mas aliciante missão de garantir uma vida na paz, segurança e tranquilidade social para todos. Excelências, estejam certos que a Polícia Nacional tudo fará para continuar a merecer a atenção, a confiança e os apoios necessários para, com desenvoltura, cumprir cabalmente a sua missão, ciente dos desafios que tem pela frente e atento ao que a nação espera dela. O profissionalismo tem sido a palavra de ordem para a classe, apesar de muitas vezes ser incompreendida. Emílio Moreno garante que mais ganhos estão por vir para o benefício da nação cabo-verdiana. Com esforço e empenho de todos, mais e melhores resultados teremos pela frente na árdua tarefa de manutenção da ordem, da segurança e tranquilidade públicas. Por este reconhecimento do Governo, permite-me parabenizar o coletivo da PN e exprimir os nossos sentimentos de profundo respeito e pública gratidão pelo profissionalismo, competência, dedicação e lealdade que tem norteado o desempenho da sua missão, muitas vezes incompreendida, de garantir e preservar a segurança das pessoas e dos seus bens. Assim, peço-vos um forte aplauso às mulheres e aos homens desta polícia que cotidianamente dão tudo de si para que Cabo Verde continue a ser um país seguro. É de bater palmas, já que é pela primeira vez que a Polícia Nacional é condecorada pelo Primeiro-Ministro com medalhas de ouro e de mérito profissional do primeiro grau. Quanto à medalha de ouro, foi atribuída à agente Maria José Tavares, depois de ter impedido o assalto no novo banco instalado no edifício dos Correios, quando ainda prestava serviço no Supremo Tribunal da Justiça. José Daniel Cabral, agente da Ultramaratona, que tem carregado o nome e a imagem da polícia em várias competições, quer nacionais como além fronteiras. Alcides João da Luz, primeira classe, mérito profissional e, por fim, a condecoração do Diretor Nacional da Polícia. Um grupo de privados, juntamente com a Câmara Municipal da Praia e outros parceiros, vão assumir a organização da 6ª edição do Atlantic Music Expo. Este novo grupo, gerido por Augusto Veiga, irá receber 10 mil contos de financiamento do Governo através do Fundo do Turismo. A associação que vai organizar o AM conta agora com cerca de 10 produtores nacionais e está aberta para outras pessoas que queiram engajar para a realização do evento. De acordo com o novo diretor do evento, a associação já conseguiu vários apoios que irá permitir a realização do Atlantic Music Expo. O governo irá apoiar com 10 mil contos através do Fundo do Turismo. O primeiro foi a SACEM, a Sociedade de Autores francesa, que demonstrou como parceira do Criol Jardim, demonstrou logo a abertura para apoiar financeiramente e com artistas
o AM. Depois, através da Câmara da Praia, tanto o Presidente como o Vereador da Cultura mostraram total abertura em continuar com o evento, pois sabem muito bem o que é que esse evento traz para a sua cidade, a nível cultural, mas também a nível financeiro, qual é o impacto que tem aqui em Cabo Verde e na cidade da Praia. E por último, o chefe do governo, que também disponibilizou, através do Fundo do Turismo, ter uma verba anual para o ano. O governo, através do Fundo do Turismo, vai aparecer como um dos patrocinadores, tendo como contrapartida a promoção da imagem de Cabo Verde. O AM está marcado para os dias 17, 18 e 19 de abril de 2018 e irá ter 20 showcases, sendo 13 nacionais e 7 internacionais. Para além disso, irá contar com 2 conferências e mais 2 workshops. Portanto, este ano escolhemos dar espaço para uma conferência de manhã e um workshop à tarde, dando possibilidade assim de ter a participação geral de todos que estiverem interessados em fazer parte das conferências. Em termos de showcase, de momento temos previsto 20 showcases, onde 13 destes seriam para artistas nacionais, dando visibilidade a artistas nacionais, e 7 para os artistas internacionais. Como o Gugas disse, estamos atrasados, portanto o site ainda não está online, já temos bastante procura, especialmente a nível internacional. Recebemos e-mails a pedir inscrições, mas como o site não está no ar, então temos aqui um problema a gerir. Estamos a fazer de tudo para, no dia 27 de novembro, já termos o site a funcionar e as inscrições abertas. De realçar que o AM é uma feira mundial de música em que profissionais da música expõem os seus produtos e refletem sobre a sua área de atividade. A Harmonia, antiga empresa responsável pela organização do AM, não é contra a privatização deste evento. Entretanto, estranha a forma como a comunicação foi feita e nega as suposições feitas acerca de irregularidades das contas prestadas por parte desta empresa ao Ministério da Cultura e Indústrias Criativas. Durante 5 anos, o Atlantic Music Expo foi organizado pela Harmonia e, segundo o produtor José da Silva, todos os anos foram apresentadas as contas do AM ao Ministério da Agricultura e Indústrias Criativas, acrescentando que a Harmonia carregou este evento nas costas. Tem a ver com a Harmonia, como eu disse, todos os anos entregamos as contas completas. Mas a forma que a comunicação é feita, alguém que não entende o que é AM pensa que a Harmonia recebeu 19 mil contos, porque o ministro diz 18.500, falta ainda 1.000 contos. 19.500 que recebemos todos os anos para fazer o ano. Mas esse dinheiro nós somos só um ponto de passagem. O dinheiro vem e nós servimos o dinheiro para pagar hotéis, viagem, refeição, aluguer de som, tudo. Porque o Ministério, desde o início, nunca aceitou abarcar com as faturas, que eu sempre desde o início disse, paga a Harmonia para o trabalho dele e nós apresentamos as faturas a vocês e vocês pagam. O Ministério nunca aceitou. O mesmo faz um balanço positivo do AM, demonstrando os ganhos que este evento trouxe para a divulgação da música cabo-verdiana e para a economia do país. O benefício da AM em termos de economia para a cidade de Praia, mais de 7 mil noites de hotel pago, okay? Mais de 21 mil contos de restauração, mais de 35 mil contos de viagens. Isso tudo de dinheiro que foi pago dentro do país. Em termos de divulgação, a AM tem mais de 400 artigos de jornal em 5 anos, no mundo inteiro, vários países. Não tem mais de 500 horas de rádio em direto, que seja de RDP África, que seja de Rádio Nacional, que seja de RFI, feito na Cabo Verde para o mundo, e hoje em dia não sabemos, mas tudo isso gera direitos. Durante anos e mais anos, todas as horas que está em streaming, isso também gera direitos. Hoje nós é incapaz de falar em termos de direitos de autor, quanto dinheiro isso tudo vai trazer para autores cabo-verdianos.
O produtor José da Silva já não vai ser o responsável pela organização do AM, mas a Harmonia irá apoiar na organização do próximo evento a realizar de 17 a 19 de abril de 2018. O representante da Taola encontrou-se esta quarta-feira com a Comissão Especializada da Economia, Ambiente e Ordenamento do Território para dar o seu parecer sobre a proposta de lei da proteção da tartaruga. Leno dos Passos afirma que com a nova lei a apanha de tartaruga não vai acabar. Essa afirmação foi feita quando da audiência com a Comissão Especializada de Economia, Ambiente e Ordenamento do Território. Leno dos Passos, que falava a TV à margem desta audiência, explica o porquê de afirmar que com a nova lei a apanha da tartaruga não vai acabar. A ideia é que nunca pode ficar na sombra daquela nova lei. Para morrer aprovar aquela nova lei, é que quer dizer uma coisa coisa melhor, claro, mas é que a solução, só que ela é que a solução. Por isso que não tem que estar posta também forte na fiscalização, reforça a fiscalização na praia de mar e também posta mais ainda que a fiscalização, posta mais na sensibilização. Fala com pessoas, fala sobre aquela nova lei que se vê no povo ali, e também mostra-se que aquela nova lei é que para criminalizar pessoas, é que para condenar pessoas, mas sim é para proteger a tartaruga. Ou seja, esta Rede Nacional de Proteção das Tartarugas Marinhas de Cabo Verde quer mais atenção, principalmente no que tange os equipamentos. A ideia é que, primeiro, para ter um corpo de guardas a nível nacional que apoia a ONG a fazer esse trabalho, dá um pouco de segurança a voluntários que estão na praia. A ONG nós não é uma autoridade, então não sai na praia para fazer monitorização e fazer também trabalho científico. Então é bom que não tenha uma entidade que esteja junto conosco, que garante segurança e apoia na patrulhas. As populações de tartarugas marinhas têm vindo a diminuir gradualmente em Cabo Verde, enquanto local de desova, reprodução e alimentação, devido aos fortes impactos causados, sobretudo, pela intervenção do homem, apesar de frequentes e incessantes campanhas de sensibilização. No dia 18 de junho, aprovou-se no Conselho de Ministros a lei que proíbe o consumo de carne, ovo ou quaisquer restos de parcelas das tartarugas marinhas. O Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género e Direção-Geral de Turismo vão discutir e apresentar o plano de ação para a transversalização da abordagem género no turismo. O documento vai estar analisado durante 3 dias, 15, 16 e 17 de novembro. Este plano de ação para a transversalização da abordagem gênero no turismo visa promover a transversalização do gênero no turismo de modo a orientar a planificação e a gestão do setor em Cabo Verde no horizonte temporal 2017-2020. Ainda nesta linha, a presidente da ICEG, Rosana Almeida, salienta. Queremos saber onde é que estão as mulheres no setor, mas não basta saber onde é que elas estão. É ideal saber o que é que elas fazem, o que fazem, que peso têm. Será que podem fazer mais? Será que podem se destacar mais? Se em processos vitais de Cabo Verde há sempre uma cara feminina, isto obriga-nos a provocar uma transversalização da abordagem género, ou seja, trazer a verdadeira promoção da igualdade de género. Para Almeida, não há desenvolvimento de um país se não se apostar numa verdadeira integração da abordagem gênero em Cabo Verde. Tendo em conta que o turismo representa 20% do produto interno bruto nacional, o ICEG, toda a equipa, achou por bem, sempre em coordenação com a ONU Mulheres, trabalhar intensamente para desenharmos um plano de ação que vai no sentido de traçarmos estratégia para que a participação da mulher, o empoderamento, venha a ter um papel vital nesse setor que é o turismo. A ONU Mulheres é um dos parceiros que desde 2015 tem apoiado o governo de Cabo Verde com a feitura deste plano. De facto, temos maior número de mulheres a visitarem Cabo Verde do que homens. 75% dos turistas que visitam Cabo Verde são mulheres. Por isso temos de ter políticas adequadas para esse público e dar respostas de produtos que respondam a esse público-alvo em particular.
No final desses encontros, será criada uma célula técnica que vai operacionalizar e implementar o plano de ação. É de destacar que em Cabo Verde o turismo constitui a principal fonte de riqueza nacional, representando cerca de 20% do PIB e é setor para o qual se canalizam mais de 90% dos investimentos externos. A nutricionista do Instituto Nacional de Saúde Pública, Nívia Vieira, afirmou que a diabetes está relacionada com a alimentação inadequada. Não raramente o diagnóstico é tardio, sendo às vezes feito por ocasião das complicações agudas ou crónicas, graves ou não. Segundo Nívia Vieira, é preciso mudar os hábitos alimentares. Nívia Vieira, nutricionista da INSP, explicou que o padrão alimentar dos cabo-verdianos está baseado no consumo de arroz, batata e frango, visto que faltam hortícolas e vegetais. Nesta mesma linha, Nívia Vieira recomenda atenção aos sinais da problemática da diabetes. A problemática da diabetes, não deve estar atento aos sinais e sintomas e também aos fatores de risco. Que os fatores de risco associados a excesso de peso, obesidade, hipertensão arterial, alimentação inadequada e também sedentarismo. Que os sintomas podem ser associados a isso também é excesso de volume urinário em excessivo, aumento de apetite de forma repentina e continuada e também aumento da diurese de forma repetida e continuada. Alerta ainda que é preciso investir e estimular mais no consumo de produtos locais. Coisas verdes que não tem no mercado, não tem alface, não tem tomate, não tem pepino, não tem repolho, não tem couve, abóbora, cenoura, tudo vegetais coloridos que não tem no mercado, não pode sim comer porque aquele teor de fibras, vitaminas e minerais te ajuda no controle de glicemia. Forma de preparação de refeição também te contribui para o aumento de peso e alimentação inadequada. Então, a preparação mais adequada seria cozinhado, na vapor e de preferência não poder comer cru, é mais melhor porque aquele teor de fibras é mais biodisponível. Todavia, salientou que a alimentação da diabetes é uma alimentação saudável que toda a população devia praticar e sem tirar a carga negativa sobre a doença. Diabéticos é o fim do mundo para alguém que tem diabetes, não tem que ter uma vida adequada e saudável, pode levar uma vida normal. Ele pode comer no seu almoço um bocadinho de arroz, um bocadinho de batata, um bocadinho de feijões, carne, peixe ou frango e verduras. Normalmente, não está falando metade de prato pode ser verduras, ou cruas ou cozidas, que a outra metade não te dividir no hidrato de carbono, seja arroz, massa ou batata, que a outra parte está ficar um quarto de ou proteína vegetal e proteína animal, pode ser feijões, ervilha, lentilha e carne, um peixe ou um frango. Então a alimentação de um diabético deve ser uma alimentação saudável que toda a população deveria praticar. É de salientar que normalmente só se foca na alimentação saudável quando a doença já se encontra instalada, prática que dificulta no controle da situação do doente. A Federação Cabo-Verdiana de Natação já está oficialmente instituída em Assembleia Consecutiva, realizada na cidade da Praia, com o objetivo de participar na definição da política desportiva nacional, tendo como seu primeiro presidente eleito o economista Avelino Bonifácio. A Assembleia realizada no último sábado na sede do Comitê Paralímpico de Cabo Verde contou com a presença de 15 membros fundadores de entre os representantes das 4 associações regionais de natação de Cabo Verde. Segundo escreve um jornal da praça, a FECAM tem o objetivo de dirigir, promover, incentivar e regulamentar a prática da natação no país. Deve ainda defender, promover e representar os direitos e interesses dos seus associados, bem como prestar serviços ou criar instituições para esse efeito. A mesma fonte avança ainda que tem o papel de estabelecer e manter relações com as organizações estrangeiras e internacionais, assegurar a sua filiação nesses organismos e organizar anualmente campeonatos nacionais e outras provas internacionais consideradas convenientes à expansão e desenvolvimento da natação no país. A Assembleia Constitutiva da FECAM foi marcada ainda pela aprovação dos estatutos por votos unânimes dos membros presentes, sendo que a eleição dos órgãos sociais foi feita por votos diretos. A Seleção Nacional de Futebol sofreu na noite de ontem em Ouagadougou uma derrota de 4-0 frente ao Burkina Faso em jogo a contar para a última jornada do Grupo D da qualificação para o Mundial 2018.
A seleção de Cabo Verde de futebol despediu-se ontem da qualificação para o Mundial Rússia 2018 com uma goleada de 4-0 sofrida em Ouagadougou ante os locais do Burkina Faso. Nesta última jornada do Grupo D de qualificação africana, a formação da casa contou com hat-trick de Nakulma, golos apontados aos 45, 58 e 62 minutos, ao passo que Diaorá fechou a contagem aos 90 minutos. Em 6 jogos desta fase de apuramento, Cabo Verde somou a quarta derrota, terminando a prova no terceiro lugar, com 6 pontos, ao passo que Burkina Faso conserva o segundo posto com 9 pontos. O Senegal, já apurado para o Mundial da Rússia na qualidade de vencedor deste grupo, recebeu e venceu também na noite de ontem a África do Sul por 2-1 e terminou a competição com 14 pontos. A África, no entanto, vai estar representada na fase final da Rússia 2018 pelas seleções nacionais do Egito, Tunísia, Marrocos, Nigéria e Senegal. Opiniões fortes a partir de agora, vamos a isso. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Caros telespectadores da TIVER, caros ouvintes da Rádio Dia, aqui estamos para o nosso programa Opiniões Fortes. Pelos vistos, o dossiê TSV ainda continua a dar que falar. Esta semana nós tivemos um pronunciamento público do Dr. José Maria Neves, ex-primeiro-ministro, em que ele se mostra preocupado com a questão dos TSV, com o rumo que o atual governo tem dado a esta questão e, sobretudo, ele se mostra muito preocupado com o facto de os contratos assinados pelos TSV, através do governo, com a empresa Icelander, a atual parceira das TSV, os contratos assinados não são de conhecimento público. Ora, de uma forma genérica, eu defendo que os antigos presidentes da República, os antigos primeiros-ministros, são figuras que devem ter algum resguardo, ou seja, devem ser figuras que devem falar pouco e que devem procurar falar, sobretudo, em situações que exigem mensagens fortes, que reforçam a coesão e a unidade nacional e que devem contribuir para os consensos. Contudo, há situações excepcionais em que se compreende a atuação e podemos até encarar essa situação dos TSV como um caso excepcional. Neste sentido, que posso compreender a intervenção do Sr. ex-primeiro-ministro José Maria Neves, mas repito que, na minha opinião, são intervenções circunstanciais. Agora, indo à questão em concreto, a intervenção foi feita da forma que foi feita, chamou atenção por esse aspecto e imediatamente houve uma reação do governo. Na reação do governo, que eu considero que houve algumas falhas. Em primeiro lugar, que eu tenha dado conta, 2 membros do governo reagiram a esta intervenção. O que quer dizer que o atual governo dá muita importância à opinião do nosso ex-primeiro-ministro. Assim, parece-me que o governo não se concertou previamente para uma reação. Primeira questão, fazia sentido haver uma reação do governo? Talvez sim, mas não fazia sentido, a meu ver, que houvesse 2 reações. Podia ser apenas o ministro das Finanças, por exemplo, e com uma reação muito concreta, dando as informações. Mas, curiosamente, a reação do Sr. Ministro das Finanças traz ainda mais dúvidas e vem reforçar que aquilo que foi dito pelo ex-primeiro-ministro faz sentido. Ou seja, o Sr. Ministro das Finanças veio dizer que brevemente irão disponibilizar os contratos assinados, o teor dos contratos assinados. Vem confirmar que, efetivamente, os contratos assinados relativamente ao dossiê TSV não são do domínio público, não são claros, não são do conhecimento de todos, algo que é anormal e impensável numa democracia que se quer transparente.
Portanto, é preocupante quando os negócios do Estado não são claros e quando os negócios do Estado não são transparentes. Portanto, a meu ver, o governo atual deve se concertar no sentido de que as informações sejam acessíveis a todos os cidadãos e, sobretudo, saber lidar com a crítica como algo normal e natural. Portanto, o governo deveria concertar-se melhor em termos de como reagir em relação a estas críticas e centrar-se naquilo que deve ser o seu trabalho e nas instâncias em que deve tornar as coisas boas. Portanto, esses informes já deveriam ser disponibilizados, pelo menos à Casa Parlamentar, que é o órgão que fiscaliza as ações governativas, e, em última instância, a todo qualquer cidadão que queira estar a par deste negócio. A segunda questão que eu queria trazer aqui hoje, é a abertura, precisamente hoje, da FIC, da feira, que reúne empresários nacionais e estrangeiros. Com mais esta edição da FIC, que se realiza em Mindelo, de hoje até o fim de semana, a FIC é um indicador da dinâmica e da saúde da nossa economia e da nossa força produtiva, da nossa atividade económica, melhor dizendo. Em função dos resultados alcançados na feira, nós podemos deduzir, em certa medida, até que ponto a nossa economia vem se diversificando em termos de atividades geradoras de rendimento, como é que o nosso mundo empresarial, o nosso universo empresarial está se desenvolvendo. E pelos dados apresentados, dá para ver que a FIC está crescendo, o que quer dizer que há cada vez mais empresas se instalando em Cabo Verde e mais empresas se interessando em promover o seu negócio nesse espaço. Mas, por outro lado, nós podemos constatar que ainda o nosso universo empresarial nacional e o espaço privilegiado que é a FIC de contato com outras empresas estrangeiras ainda é muito limitado. Ou seja, a presença de empresas estrangeiras, com exceção do Brasil, Portugal e um outro país, ainda é muito pouco diversificado. Ou seja, nós ainda não conseguimos atrair uma diversidade de nacionalidades ou uma diversidade de espaços de captação de novos investimentos e de novos negócios. É uma questão que cabe ao governo, uma questão que cabe também à iniciativa dos nossos próprios empresários, mas fica aqui a questão que há um longo caminho a fazer no sentido de internacionalizar a nossa economia, no sentido de capacitar e fortalecer o nosso tecido empresarial. Contudo, a FIC tem crescido ano após ano. Falta é crescer na direção certa, na direção em que fará também o país se diversificar em termos de fontes geradoras de rendimento. E assim concluímos mais uma edição do programa Opiniões Fortes e estaremos aqui convosco dentro de uma semana. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Depois da Opiniões Fortes, acompanha as principais manchetes de África. Zimbábue, veículos militares e soldados bloqueiam estradas junto aos edifícios governamentais em Harare. Militares controlam um país governado por Robert Mugabe desde a independência em 1980, mas insistem que não é golpe. Angola, presidente João Lourenço afasta a filha do seu antecessor, Isabel dos Santos, do influente posto de presidente da companhia estatal Petróleo Sonangol. Uganda continua a aumentar a resistência à controversa medida que aumentaria para 75 anos idade limite para concorrer à presidência, o que permitiria ao presidente Museveni concluir ao 6º mandato em 2021. Líbia, a Guarda Costeira, pediu ajuda para a sua esquadra naval, advertindo que de outra forma não poderá salvar migrantes no Mediterrâneo no próximo ano. A Argélia vai reabrir a histórica mesquita de Ketchaoua, que esteve encerrada 10 anos em renovações.